soltei umas fichinhas com um número para sortear quem iria vir para cá? Não? Tá, mas eu coloquei na urna e saiu o nome do Jeová. Então venha. É o jeito. Pode deitar aí? Pode, meu amigo. Você vai agora assistir o resto do curso deitado. Olha só. Se dormiu, assusto. Tá bem visível aqui, não tá para todo mundo? Beleza. Um esplênico, ele está bem aqui, ó. E está nessa direção aqui do meu braço. Então ele está formando exatamente esse ângulo aqui. Tá? Então aqui eu tenho o centro esplênico. Para tratar da depressão, eu vou precisar disso bem acessível a mim. Se por acaso na minha cabine eu tivesse uma parede aqui, eu não poderia colocá-lo do outro lado. Por quê? Porque senão o esplênico sairia aqui para cima da parede e eu não teria como trabalhar. Então, em vez de mudar a maca, você muda a posição do paciente, porque você vai precisar desse acesso. E uma pessoa sentada, do mesmo jeito, procure de tal maneira que o esplênico esteja acessível. E em pé, da mesma forma. Na maca, para um tratamento de depressão, é o melhor modelo. Por quê? Porque você vai ter um passe demorado e muitas vezes você vai precisar trabalhar literalmente da cabeça aos pés. Para você trabalhar da cabeça aos pés, se eu quiser trabalhar um pé, eu venho aqui para baixo. Ele deitado. Eu quero trabalhar lá na cabeça, eu vou lá na cabeça. Agora, se ele estiver em pé, por exemplo, quando eu for trabalhar o pé, eu vou ter que me ajoelhar ou me sentar no chão, porque os pés estão lá embaixo. Então, a melhor posição é na maca. E óbvio que aí, se você quiser ser mais precioso quanto a isso, você vai ter que escolher a altura da maca. Hoje em dia tem muitas macas regulando a altura, porque uma pessoa muito alta e uma maca muito baixa, você também vai ficar um pouco curvado muito tempo. Mas isso são detalhes, isso não é tão relevante. Você tem o paciente, uma primeira recomendação, é bom que você tenha um acesso fácil à cabeça, porque você vai precisar trabalhar esse coronário. Como eu vou precisar trabalhar o coronário, então eu tenho que ter acesso. Se isso aqui tivesse uma parede colada aqui, eu ia pedir para ele descer mais na maca ou afastava a maca. Certo? Isto é relevante. O espaço que você tem para trabalhar. Primeiro ponto. Mas tem um outro ponto, que aqui eu quero deixar bem claro, no livro A Cura da Depressão, esse livro ele já sofreu uma alteração. Quando ele foi lançado, havia coisas que ainda não tinham sido testadas. Mas o livro era urgente que ele fosse publicado, porque quanto mais ele demorava para ser publicado, mais pessoas deixavam de ser atendidas. Então saiu a primeira edição, saiu ali eu acho que 4 ou 5 edições, aí quando foi em um dado momento, foi feita incorporação de mais matéria no livro A Cura da Depressão. Nos dias atuais, ele já está para sofrer uma nova alteração, porque tem coisas que não estão no livro e que já são práticas, para quem está mais envolvido com a depressão, já pratica. Uma delas, hoje já há uma recomendação de que você comece a trabalhar o paciente pelas costas. Por que isto? Porque nas costas a gente tem o refluxo. E imagina bem, eu estou com um problema no esplênico, o esplênico está travado. Se eu destravar o esplênico, vamos tudo aqui, imagem hipotética, eu tenho um esplênico, abrir esse filtro, o que vai acontecer quando eu libero o filtro? A energética toda circula e aí ela vai precisar agora acender. Só que na hora de acender, ela encontra um bloqueio, porque o refluxo está congestionado. Então o que é melhor? Descongestiona aqui e depois libera o refluxo, ou libera logo o refluxo para quando você descongestionar o esplênico, ele circular eficientemente. A gente experimentou e até hoje isso está em experiência. A gente tem lá na nossa instituição magnetizadores que só trabalham na frente, só no fluxo,
Magnetizadores que trabalham primeiro nas costas e depois na frente, ou seja, primeiro o refluxo e depois o fluxo. E tem magnetizadores que trabalham primeiro o fluxo e depois o refluxo. Hoje a gente já tem uma evidência muito consistente de que o ideal é trabalha primeiro o refluxo. E depois de um certo tempo vira o paciente e agora trabalha o fluxo. O resultado final é mais eficiente e o tempo é um pouco menor. Então não tem por que fazer de outro jeito. Para isto eu preciso me lembrar de duas coisas. Uma, onde é que está o esplênico no refluxo? Que a gente se lembra que falamos ontem. Aqui está o esplênico. Ele sai em linha reta, então do outro lado ele está saindo aqui lá para baixo. Então aqui eu tenho o esplênico e a sua projeção no chamado refluxo, ou se não quiser usar a expressão, dorsal, no dorso, nas costas. Aí cada um usa a expressão que mais seja conveniente. Na prática a gente tem usado, já para acostumar essa nova visão, em vez de dizer costas, nós chamamos de refluxo. Toda vez que estamos falando de refluxo do sistema, estamos falando das costas, ok? Então, primeira coisa isso, e a outra coisa, nos lembremos que esse foi uma grave falha do magnetismo prático, uma grave, corrigida por Deleuze e depois esquecida de novo. Todo mundo só quer aplicar passe próximo. Então você está sempre fazendo alguma coisa próxima. Você vai fazer um concentrado próximo, vai dispersar próximo, vai fazer um alinhamento próximo. Próximo significa ativante. E distante significa calmante. Ah, mas então tem uma camada calmante? Sim. Bom, então se tem uma camada aqui, tem uma camada aqui. Então por que a gente só trabalha aqui? Porque ninguém ficou atento que existia uma outra posição. E aí vejam como o saber ele é acumulativo. Eu tenho ativante e tenho calmante. Mas alguém pode perguntar, mas espera aí, é só ativante e só calmante? Não, ele pode ser e é extensivo. Ontem, quando eu falava aqui dos centros de força, eu falei que não eram camadas, era contínuo. Então quer dizer que se eu quiser fazer um dispersivo, que eu não saiba se o problema é ativante ou calmante, eu poderia fazer assim. Estou fazendo aqui como se fosse fatiando, subindo, no caso afastando, e eu aqui estou envolvendo várias zonas ao mesmo tempo. Se por acaso o congestionamento está no meio entre uma zona ativante e calmante, eu já alcancei ele. Então, ao mesmo tempo em que eu venho ajustando todas as camadas ou todas as zonas, eu ainda pego a zona principal bem de frente. E isso melhora o meu resultado final. Então, por exemplo, quando hoje vocês lerem assim, faça nos dois níveis, está se falando do nível ativante e do calmante. Mas normalmente se diz, faça nos dois níveis de forma progressiva ou de forma continuada. Então quer dizer, aqui, e você vem até um outro nível. E para você recomeçar, você tem duas hipóteses. Chegou aqui, você pode voltar de novo para perto. Ou então chegou aqui e você volta aproximando. Perfeito? Então nós temos possibilidades, temos recursos. Normalmente a gente fala dos 7 centros principais. E aí fica, e aqui para baixo? Não tem nada? Claro que tem. Mas como aqui não tem centros primordiais, pode ser que eventualmente não exista nada mais de descompensação aqui para baixo. Ou pode ser que exista. E se houver? Então, no caso de depressão, vai ser bom que você também faça os dispersivos nos membros inferiores. Para quem tem braços longos com um paciente de baixa estatura, você pode vir e ir até o fim, numa única levada. Mas isso, como se vai fazer muitas vezes, algumas vezes costuma dar dor na coluna ou alguma indisposição. Então faz como os longitudinais permitem. Vai até uma região, só que aqui você tem que fazer a mesma quantidade de vezes e velocidade,
terminou aqui, vem para a mesma quantidade e pega de onde você parou e vai até o fim. Okay? E aí isso corresponde a você ter feito todo. Um detalhe, fazendo isso que eu fiz, do jeito que eu fiz, dois centros ficaram de fora. Quem? O coronário e o esplênico, porque a minha mão passou aqui em cima o tempo todo, perceberam? De propósito. Porque, quer dizer então que eu estou criando um padrão de harmonia, mas estou deixando um centro principal de fora. Então, se eu quiser fazer num único movimento, a minha mão já começa aqui e vai, num único movimento, sem parar. Então, ela entra em movimento e vai. E ainda tem o esplênico de fora. Então, eu tenho que, num dado momento, pegar o esplênico, mesma velocidade, mesmo número de vezes. Para quem desenvolve habilidade, pode fazer tudo de uma única vez. Se eu não consigo fazer tudo assim, eu faço por partes, pouco importa. Só que se você partir muito, a sessão vai demorar muito, porque você vai ter que fazer tudo envolvendo todos. Mas na depressão, o foco é o esplênico. Então vai ser aqui onde você vai mais se demorar. E como é uma dispersão objetiva e quanto mais consistente, melhor, em vez de eu ficar fazendo aqui longitudinais durante muito tempo, é muito mais eficiente eu fazer agora aqui transversais. Para eu fazer transversais, eu vou precisar ter um posicionamento físico acomodado, porque eu não vou fazer isso nem 2 nem 3 vezes, eu vou fazer isso 70, 80, 100 vezes. Se eu estiver nessa posição que eu estou, e aqui eu quiser fazer um transversal no esplênico, eu vou ter que dar uma torção na minha coluna para eu poder pegar esse ponto. Porque as minhas mãos têm que andar nesse eixo. Minha mão não pode uma descer e a outra subir, porque aqui sobe e congestiona. Então a minha mão tem que trabalhar no eixo. Então o ideal é, na hora que eu for pegar esse ponto, eu me viro para ele. E aqui a única coisa que eu faço é inclinar um pouco o corpo para cima do paciente. Depois que eu fizer isso várias vezes, eu volto para alinhamento. Quando eu terminar o alinhamento, aí eu já me posiciono ao contrário. Porque aí aqui agora eu pego e já mudo a disposição da curvatura da minha coluna. E por outro lado, aqui o meu braço direito sobe, ele cansa mais do que o esquerdo que desce. Aqui era o contrário, aqui era o esquerdo que subia e o direito que descia. Então, a cada vez você girando de lugar, você termina adquirindo uma posição mais confortável de movimentos. Vou juntar tudo isso num único movimento, para que vocês percebam. Aí depois eu explico, porque ficar com o microfone não é viável, nem mesmo com extensão, então eu vou ficar calado, vou fazer, e logo em seguida aí eu digo, vou fazer só um pouquinho, só para mostrar como é, no nível 1, antes disso. O nível 1 é aplicado a qualquer pessoa que começou a fazer tratamento em depressão. Quando eu digo depressão, é porque a técnica é o nome disso, tratamento da depressão pelo magnetismo, mas se aplica àqueles casos que eu falei de hiperatividade, os casos de desatenção, os casos de pânico, os casos de euforia, de toque. Então, tudo isso, um bom modelo é esse. Lógico que o mais eficiente é no caso de depressão, mas esses casos de TDAH também são muito eficientes, porque é o princípio do sistema em descompensação. Então começou, a pessoa está entrando na depressão agora, ela começa por onde? Pelo nível 1. Não, mas a pessoa não está nem tão mal, vamos para o nível 2. Não, é no nível 1, sempre começa no nível 1.
Uma pessoa que está numa depressão leve, ela com poucas sessões ela está fora. Uma pessoa que está numa depressão grave, crônica, vão ser muitas sessões no nível 1, muitas. Quantas? Não tenho a menor ideia. Depende, cada caso é um caso. O exemplo mais grave que a gente teve lá na nossa instituição é um senhor ateu com mais de 50 anos de depressão. Então não é um negócio com a depressão do final do ano, porque teve uma tristeza, não. 50 anos em depressão. E na época que ele foi para a nossa casa, ele já não saía do quarto, ele vivia no quarto. Medicamentado, mas não conversava com ninguém, era aquela coisa. Mas ele tinha uma mulher, e como toda mulher, inteligente. A mulher convenceu a ir levar, não convenceu não, ela arrastou ele para ir lá no centro. Ela assistiu numa das palestras que eu ia fazer, teve uma publicidade, me fizeram uma entrevista na televisão, e eu falando do livro, e aí ela ouviu aquilo, ela disse, eu vou atrás desse cara, eu quero ver o que é isso. E ela foi parar lá no Leão. E lá no Leão, ela chegou e se apresentou logo, eu sou católica apostólica romana. E não era força de expressão, ela era de fato um ajudante, inclusive da igreja. Tocava sino, joga fumacinha, que eu não sei como é os nomes, por isso que eu digo assim. Ajudava o padre, arrumava a igreja, uma senhora totalmente dedicada ao catolicismo. E ela disse, mas eu vi sua entrevista e resolvi vir. Eu digo, muito bem, meu marido está aí há 50 anos, só que ele é ateu. Eu digo, não tem problema. Qual é o problema? Eu não vejo nenhum problema. Ah, o meu marido é ateu, o meu é protestante, eu sou... Pouco importa, você quer se tratar ou você quer vir fazer confissão religiosa? Se você quer fazer confissão religiosa, é para a sua igreja. Agora, se quer vir para tratar, nós encaramos isso com a maior naturalidade. A rigor, eu acho que qualquer pessoa que pense já deve ter deduzido que no Leão não existe nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de rejeição, nenhum. Hoje, hoje é domingo, ontem à tarde, na nossa instituição, na parte dos idosos, tinha uma missa dentro de um terreno de uma casa, instituição espírita. E por que eu permito missa? Porque tem idosos que são católicos e querem ir à missa e não podem sair para ir à missa. E tem uma igreja lá que se propôs de vez em quando fazer missa lá na nossa instituição. E qual é o problema? Ah, mas nós somos espíritas. E qual é o problema? Não tem problema. Então lá no Leão a gente tem missa, não tem regular, não vai procurar uma missa toda semana porque não é uma igreja. Mas também tem culto protestante. E qual é o problema? E para ir lá no fim dessa história, esse ateu, ele quando pode, na segunda-feira, ele magnetiza a água para os idosos. Ateu, ele continua se dizendo ateu. Nós temos um magnetizador ateu na nossa instituição. E a mulher dele continua dizendo-se católica. E ela aplica passes no Leão, como católica apostólica romana. E qual é o problema? Nenhum. O passe dela faz um bem enorme. Porque nem ela tem o preconceito, nem nós não temos. Porque às vezes eu dizer isso, teoricamente, é uma coisa. Ah, você está dizendo isso, mas lá na sua casa não é assim. Não, lá na minha casa é assim. O Leão é uma instituição grande, fisicamente, muito grande. Tem muitas atividades, temos uma diretoria super reduzida, mas lá é assim, até porque o presidente permite, e o presidente pode. E o presidente sou eu, então pode. Acabou, né? Sei que isso às vezes escandaliza, tem gente que escandaliza, mas nós já atendemos, curamos, vou dizer com toda força, curamos pastor protestante lá na nossa instituição e continua pastor. Não ficou lá. E ele pede que não digam. Lógico que a gente não diz o nome dele, mas ele foi se curar no centro espírita. Já curamos uma freira. E um dia tinha uma mulher muito bonita lá, que depois de umas 8, 10 sessões, ela chegou e disse assim, eu acho que vocês só me trataram porque vocês não desconfiaram. Desconfiaram de quê? Porque eu sou uma travesti. E depois você ficaria tratada do mesmo jeito. Ninguém nunca lhe perguntou, nem isso faz a menor diferença para a gente. Qual é a diferença que faz? Você é um ser humano, qualquer pessoa que chega lá é um ser humano. Não importa como você venha, nem o que você traz. Nós estamos aqui para receber todo mundo e tem mais. Nós não temos esse negócio de não abraçar. Um dia teve um moço, só para ilustrar mais ainda, que eu conheci de menino.
lá perto do Leão. E depois, muitos anos passaram, a gente não se viu. Quando um dia eu estou lá e ele veio lá e disse: oi, Jacó, tudo bom? Eu digo: tudo bem, rapaz, você é aquele cara que... Ele disse: é, Jacó, sou eu. Sou, rapaz, eu estou aqui porque eu estou precisando me ajustar, eu estou com uns problemas e tal. Ah, que legal, quer dizer que você acha que você resolve aqui? Resolvo. Eu já vim aqui, já tomei uns 5 passes e vou continuar, já sou outra pessoa. E, ah, que legal, que bom, rapaz, depois de tantos anos. E passaram ali mais uns mês ou 2. Aí um dia ele chegou e disse: ó, Jacó, hoje foi o último dia que eu vim, eu estou bem, eu vou cuidar da minha vida direitinho. Se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Eu digo: bom, aqui a gente precisa sempre. Ele disse: tá bom, mas se você precisar de alguma coisa assim mais forte. Eu digo: mais forte como? Ele disse: não, deixa para lá. Eu digo: tá bom, obrigado. Eu vou procurar saber o que é uma coisa mais forte. Se eu nem precisar, eu te chamo. Se bem que eu não sabia o que era uma coisa mais forte. Aí depois, conversando com outro trabalhador, eu contei isso. Ele chegou e disse: agora você não sabe quem é ele? Eu disse: não, eu sei que era um cara que eu conhecia de menino. Eu disse: ele é o chefe do tráfico daqui. Ele é o todo-poderoso daqui, é esse cara. Eu digo: mas que legal, quer dizer, um cara desse jeito também vem para cá e é tratado e fica amigo da casa, fica amigo da gente. Por quê? Porque ninguém queria saber o que ele era, nem que ele era rico, nem que ele era pobre, famoso ou não famoso. Quando eu digo assim, às vezes, de forma bate assim muito de frente, que o movimento espírita deveria ter outra postura, nós nos esforçamos para ter. Porque aquilo que eu não consigo, eu prefiro não falar. Porque senão fica parecendo discurso de político, sem querer desmerecer a classe. Mas a gente, como político, diz qualquer coisa, promete qualquer coisa e não faz. Na nossa casa espírita, que muitas vezes dizem que nem espírita eu sou, eu acredito que mesmo eu não sendo espírita, como dizem alguns, nós somos espíritas lá naquela instituição. Temos hoje uma lista de espera de mais de 100 pessoas de vaga para ficar como idoso lá, ou seja, temos mais de 100 pessoas na desgraça e não tem ninguém que atenda, e a gente não pode atender porque não tem mais condições. Mas ninguém entra ali porque é amigo de... Entra porque está na vez. É a melhor forma de ser honesto, né? E aí a gente fala tanto da desonestidade, então vamos lá. Então é isso. Eu falo muito pouco do Leão. Acho que quem já fez cursos comigo, a Fugico, a Cristina, sabem que eu falo muito pouco do Leão. Muita gente, quando vai ao Leão, toma um susto e diz: nossa, é isso aqui que é a instituição que você fala, que você nem falou. Sim, porque eu não estou aqui para divulgar Leão. Eu estou aqui para a gente pensar em magnetismo. Mas tem horas que eu preciso falar, porque algumas pessoas parecem que ficam incomodadas, achando que eu quero apenas dar conselhos para os outros. Não, a gente procura viver o espiritismo. Sem ser aquela coisa piegas: eu sou espírita, cristão, kardecista, mesa branca. Não, eu sou espírita, acabou. Você entenda o que você quiser, eu sou espírita. E se tiver dúvida, vá lá na instituição e veja como é que nós somos. Pessoas normais, falamos normal, andamos normal, não tem afetação em nada. Lá no Leão nós temos 5 diretores. Praticamente ninguém ali sabe quem é diretor no Leão. Por quê? Porque não tem nenhum diretor que está aqui. Não, eu sou diretor. Não, você é diretor porque você tem obrigações a fazer e não para ficar aparecendo como tal. Temos um pessoal lá na secretaria que um dia desse, ela estava falando muito grosseiramente com a senhora, e aí um outro diretor chegou e disse: vem cá, você não sabe quem é essa pessoa? Sei, é fulana. Não é ela quem aplica passe lá embaixo? É, mas você sabe o que é que ela é aqui? Ela é diretora, ela é superior a você. Nossa, eu não sabia que ela é diretora. Sim, porque ninguém sabe, não precisa. Para que ficar dizendo que fulano é diretor? O que precisa é que o diretor trabalhe, como qualquer um. Só que estatutariamente é preciso, por conta de legislação e tudo, porque senão lá nem diretor teria. Basta ter um homem como eu assim, bonito, dá uma ordem e aí resolve tudo. Bom, então volta para o foco. Ativantes, zonas calmantes, perto. Vou fazer tudo aqui. E aí depois que eu fizer uma primeira levada eu paro e aí comento alguma coisa, ok?
O que eu fiz é o início. Vocês vão ler em livros de magnetismo, inclusive nos meus, que o começo é estabelecer relação. Na depressão, isto não acontece. Por quê? Para eu estabelecer relação, eu tenho que vir normalmente a mão no coronário, lentamente, sentindo o paciente, percebendo como é que está aquela questão da simpatia, antipatia fluídica. E vou me aproximando, e muitas vezes eu preciso fazer isso várias vezes. Num depressivo, quando você começa a fazer isso, ele começa a puxar energia. E aí ele já começa a se congestionar mais ainda. Então evita-se. É uma regra do magnetismo que se quebra no tratamento da depressão. Você entra já direto fazendo os alinhamentos. Okay? E depois vem para o esplênico. No esplênico você vai fazer muito mais vezes do que o que eu fiz. Aí volta a linha. Volta para o esplênico. Alinha de novo. Volta para o esplênico de novo. Isso vai dar aí entre 8 e 10 minutos só nas costas. Depois vira o paciente de frente e vai fazer a mesma coisa mais uns 8 a 10 minutos. Isso aí já vai dar em torno de 20 minutos o passe. Agora imagina você estar se movimentando o tempo todo. Tem que ter preparo físico. Tem muita gente que diz, mas aí precisa ir para a academia. Não, pode economizar o dinheiro da academia. Aplique passes que você fica em forma. Já economiza, já é um lucro. Dia de passe magnético, não precisa ir para a academia. A academia já é no centro. Mentalmente eu estou harmonizando ele, trabalhando o esplênico. Na realidade, a oração a gente faz logo antes. Na nossa instituição, se algum de vocês for lá, vai ver o paciente, independente do problema que ele tenha, ele deita na maca ou senta na cadeira, dependendo de onde ele vá, e ali o magnetizador faz uma prece em voz alta. Até isso foi checado. A gente fez muito tempo com preces silenciosas, depois prece silenciosa e pedia para a pessoa rezar, e depois com prece com voz pronunciada. E depois a gente perguntava na entrevista, porque nós temos 2 entrevistas por paciente por vez. Quando ele chega, ele faz uma entrevista. Como passou a semana? Recebe o passe, sai do passe, ele vai para a segunda entrevista. Sentiu alguma coisa? Como é que está depois do passe? Está tudo bem. Se não estiver bem, ele volta para receber outro passe e faz uma terceira entrevista. Então a gente tem informações. Como nós temos essas entrevistas, nós temos como saber o que foi feito. O magnetizador, por sua vez, tem uma ficha do paciente só com o nome dele e anota tudo o que fez, inclusive o tempo que ele fez de magnetismo. Ele descreve, depois disso eu fiz isso, depois fiz isso, depois fiz mais isso, senti aquilo. Ele coloca se aquele passe que ele está aplicando ali, naquele paciente, se aquele é o primeiro paciente do dia, se é o 5º, porque interessa saber, para ver o efeito da ação magnética do magnetizador. Então tem magnetizadores, quando chega do 5º para o 6º, ele já não consegue fazer muito mais coisa. Tem outros que aplicam 15, 18. Então você vai começando a reconhecer o potencial de cada magnetizador. E depois você tem também o número de vezes que o paciente está em tratamento. Então está lá o paciente, hoje é o número 7. Então ele já é o 7º passe que ele recebe. Durante a semana, todas as fichas, em absoluto, todas são confrontadas umas com as outras. Se vocês imaginam que nós temos uma média semanal de atendimentos acima de 150 pessoas, semanalmente são confrontadas mais de 150 fichas. Todas as semanas, sem exceção. Então isso dá um handicap muito grande. A gente sabe mais ou menos o que esperar, o que fazer. Já temos históricos. A gente pede sempre aos pacientes, seja honesto na sua resposta. Não diga que está bem para agradar. Isso não interessa a gente. Se você sentiu-se mal, você diga que se sentiu mal. Não, mas pode ser que o passista vai ficar chateado. Não tem essa história de passista ficar chateado, porque você está respondendo na entrevista. E isso é analisado.
E se o passista anotou alguma coisa diferente, ele tem a obrigação de marcar. Ainda que ele tenha feito alguma coisa errada, ele tem que marcar que fez errado. Porque se der errado na análise, a gente sabe onde é que está o erro. Aí as pessoas perguntam, mas se tiverem 3 passistas, só atua um. Só um, porque se der certo ou der errado, você sabe que foi ele. Ah, mas eu não estou bem hoje, eu poderia trocar, troca. Aí você diz, apliquei o passe até tal hora e não me senti bem, chamei o outro. E o outro anota a partir dali tudo o que ele fez. Então a gente tem um certo rigor no controle dessas informações, que é o que foge também do tradicional do meio espírita. No meio espírita a gente costuma não perguntar nada a ninguém. E aí você não sabe se deu certo ou se deu errado. E se deu certo você não sabe por quê, e se deu errado você também não sabe por quê. Aquele método que tem muito próprio no método Pasteur, de você colocar 5 pessoas ou 2 pessoas aplicando ao mesmo tempo, tem um problema, tecnicamente. Quando deu errado, a quem é que vai atribuir a culpa? Não é por querer descobrir um culpado, mas é para a gente evitar que aquilo aconteça. Tinham 2, como é que você vai saber agora qual foi a energia dos 2 que conflitou? Então a gente trabalha muito em cima de dados, muito em cima de informações, retorno de informações, comparações. Então nós temos um universo todinho. Tem um único problema, um só, dá muito trabalho. Você tem que ter uma equipe boa para analisar isso, você tem que ser uma equipe boa, silenciosa, porque ela não pode sair comentando, são dados confidenciais, não pode sair passando para frente, não pode dizer, essa semana eu não tive tempo. Então vocês imaginam que não é uma equipe assim, que nasce do nada, é alguém que tem que vir incorporando o sistema e se propor. Eu soube aqui que vocês não vão ter problema nesses controles de fichas, porque já me disseram que Mário, e ontem ele confirmou de que vai cuidar das fichas e vai dar conta disso. Então já é bom, ele até já saiu do canto ali, só de eu falar o nome dele. Porque o pessoal pensa que eu só vejo as coisas, mas eu estou atento, eu escuto conversas. E aí quando a pessoa diz, eu vou, aí tem um outro que diz que vai lá em São Paulo, na Zona Leste, conversar com o Edson. E aí dele se ele não for, porque eu já anotei também. Então é assim, é tipo o olho de Deus, ele está lá só... Então a gente vai tomando conta das coisas. Brincadeirinhas à parte, é um trabalho muito sério. Afinal de contas, você está trabalhando com a vida alheia. Imagina uma pessoa com um câncer que está se transformando numa metástase. Você vai tratar isso como o quê? Como um probleminha? Não, um problema grave. E o pior, problemas de câncer normalmente associa-se depressão. Porque você não aceita aquilo. É o que Freud chama de grande perda. Mesmo sem ter morrido, você na hora que sabe que tem um câncer, você se desestrutura. O sistema esplênico vai para o beleléu. Só que ninguém dá remédio para o esplênico. A gente fica na emoção, no tal, e o esplênico foi embora. A depressão se instala. E aí você vai tratar o quê? A depressão ou o câncer? No nível 1, você não pode trabalhar mais nada, é só dispersivo. Sim, mas se a pessoa tiver com um câncer terminal, então o câncer terminal é muito mais grave, trata de dar qualidade de vida. Como assim? Para tratar câncer tem muitas hipóteses, uma delas é aliviar dor. Tem cânceres que você já não tem mais o que fazer. Tem pessoas que chegam num estado de câncer na instituição depois que já fez de tudo e de mais um pouco. E já não tem mais solução. Já saiu do órgão, já pegou vaso, já pegou ossos, já pegou tudo, aí é impossível. Mas aí a pessoa chega lá porque nem morfina tira mais a dor. Bom, aí a gente pode interferir, a gente pode aliviar essa dor para que você tenha qualidade de vida. Então tem muita gente que chega lá no estado terminal e morre. Daí a 2, 3, 4 semanas morre. Mas era para morrer, porque não tinha mais jeito. Mas a pessoa diz, olha, graças a Deus que eu descobri aqui, pelo menos agora eu não tenho dor. Eu agora já não preciso ficar tomando tanta morfina ou qualquer coisa. Já é um grande ganho. Mas tem outros que chegam lá, um câncer de mama, em fase inicial. A gente usa hoje uma expressão para dizer encapsula, fazer o encapsulamento do câncer. O que acontece? O câncer não se desenvolve. Algumas vezes ele mirra e desaparece. Outras vezes ele simplesmente fica ali. Ele não se desenvolve de jeito nenhum. Você vai fazer a cirurgia, o médico tira como quem tira um bicho de pele, sai inteirinho. Aí diz, mas como é que isso ficou desse jeito? Estava encapsulado magneticamente.
Só que você faz isso como? Tem que estar totalmente focado, tem que estar sabendo o que está fazendo. Essas são as possibilidades que o magnetismo nos oferece, e muitas outras, mas você tem que ir atrás. Não tem como isso cair num final de semana nas mãos. No final de semana a gente, nossa, me despertou, quantas possibilidades, agora eu posso muito, agora a vida é outra. Sim, agora comece, agora vá em frente, agora vamos. Então essa possibilidade. Mas a depressão, nível 1, a pessoa está em depressão, entrou numa depressão, faz isso aqui várias vezes.